Depois que o SUS foi criado na Constituição Cidadã de 1988, no capítulo da saúde, como uma luta, como consequência, como uma forma de revidar o sistema público de saúde que estava no descaso, estava desorganizado, o SUS foi a vitória desses setores da sociedade que defenderam a sociedade como um todo. Faltou o SUS se apresentar como ele ia se organizar, como ele ia entregar as ações de saúde para as pessoas, como ele ia operar. Então, no ano de 1990, foi criado duas leis orgânicas. A primeira, a lei número 8080, e a segunda, a lei número 8142. Por enquanto, é essas que a gente precisa saber. Na lei 8080, ela trouxe os princípios e as diretrizes do SUS. Então, os princípios e diretrizes do SUS são divididos em éticos doutrinários e operacionais. Os éticos doutrinários são divididos em 3 princípios e os operacionais são 4 princípios que vocês precisam saber. Os éticos doutrinários é como vai ocorrer, como vai ser a ideologia do SUS, como uma ideia ao ser alcançada aqui que vai harmonizar as ações de saúde. E são 3. Vai ser o princípio da universalização, da integralidade e da equidade. E os princípios operacionais são 4 princípios que precisa lembrar. O primeiro deles é a descentralização, depois é a regionalização e hierarquização e, por último, participação social. Então, vamos começar lá no princípio ético e doutrinário número 1, que é a universalização. Então, o que significa isso? Bom, a universalização é o indivíduo que contribui ou não para o sistema de saúde através dos impostos, ele vai ter direito de ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Então, é um sistema de saúde mais ampliado, é um sistema de saúde mais acolhedor. Ele não difere da sociedade, das pessoas que contribuem ou não para esse serviço de saúde. Então, é diferente do sistema de saúde como era antigamente, que só as pessoas que contribuíam de forma direta ou através dos impostos que têm o direito de saúde. Então, o princípio da universalização ele é mais descentralizado, ele está mais perto das pessoas que mais precisam do sistema de saúde. A integralidade, a palavra-chave é níveis. Então, o Sistema Único de Saúde ele vai ser dividido em níveis. O nível 1, 2, 3, ou baixa complexidade, média complexidade ou alta complexidade, ou como eu prefiro, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Então, o direito do paciente de transitar por esses níveis de complexidade que vai ser a integralidade, ou seja, que vem lá da atenção primária, a prevenção, a cura, a reabilitação, o tratamento. Tudo isso deve ser oferecido através do princípio da integralidade. E o princípio da equidade é aquele paciente que precisa mais do sistema de saúde, vai ser ofertado mais serviço e vai ser atendido preferencialmente. Ou seja, o princípio da equidade, tratar aquele que mais precisa da melhor forma. Aquele que precisa menos do sistema de saúde, quer dizer que ele vai ser tratado diferente, de uma qualidade diferente. A qualidade vai ser a mesma, a diferença é a preferência ou não, e o nível de complexidade que ele precisa vai ser o oferecido e não a mais do que ele precisa. Então, um exemplo clássico da equidade é o paciente do pronto-socorro com diarreia, ele está na frente e aí vem o paciente com infarto. Ou seja, o paciente com infarto ele deve ter preferência, deve ter mais ações de complexidade elevadas. Então, esse é o princípio da equidade. Agora, nos princípios operacionais, o primeiro que a gente precisa aqui discutir é o da descentralização. Então, como que vai ocorrer a descentralização do governo de cima para baixo nos 3 níveis das esferas do governo, que é a União, os estados e os municípios. Então, ocorre uma municipalização da atenção de saúde. Por quê? Porque aquele usuário ele consegue levar as demandas dele mais próxima do município que levar para o estado ou para a União. Então, a ação de saúde fica mais perto da realidade desse indivíduo. E você delega responsabilidades também para esses 3 níveis. Ou seja, é quando o governado ele fica mais próximo do seu governador, entendeu? Então,
esse é através do princípio da municipalização que a gente vê a maior ação da descentralização. Depois o princípio da regionalização e hierarquização. Por que eu falo junto? Porque eles têm tudo a ver. O princípio da regionalização você, por exemplo, pega um estado, esse estado vai ter uma capital ou cidades principais e vai ter municípios satélites. Claro que aquele município que tem mais pessoas vai ter mais níveis de complexidade e aquele município que vai ter menos pessoas vai ter menos níveis de complexidade. E essas regiões elas vão se organizando para que quando uma região de pequena complexidade precise de uma atenção de maior complexidade, vai ser transferido para esse sistema e depois ele retorna para o seu sistema. Ou seja, um sistema regionalizado de serviços de saúde e hierarquizado, onde esse paciente ele também vai transitar pelas regiões de saúde e pelos níveis hierarquizados de saúde. E o último nível, o último item dos princípios operacionais é a participação social. Então, vai ser na Lei 8142 que vai ser estabelecido a participação social através do quê? Através dos conselhos e conferências de saúde. Então, as conferências de saúde, elas são municipais, estaduais e nacionais, e os conselhos de saúde, eles vão ser o método vai ser mais fácil a participação popular, porque é através dos conselhos municipais de saúde que a maior parte da população pode opinar, ela pode fiscalizar os gastos do governo, e aí esse tipo de participação social em todos os níveis, ela vai ser paritária. 50% desses usuários, 50% das pessoas devem ser usuários, 25% devem ser gestores, o pessoal da administração de saúde, e 25% devem ser profissionais de saúde. Então eles vão fiscalizar os gastos do governo e em algumas situações eles até têm poder de voto para deliberar situações que devem acontecer ou não dentro de um setor de saúde. Então, o secretário de saúde, ele decide colocar um dinheiro, decide uma ação, decide uma campanha. Então, ele pede a aprovação desse conselho de saúde, pede a observação dele, e eles vão deliberar e esse secretário de saúde vai levar em consideração ou não essa decisão de saúde.